Tá, galera? Tranquilo? O assunto de hoje vai ser igualdade. Escolhi esse tema porque no meu círculo de amizades surgiu a discussão sobre justiça e igualdade. E me pareceu que as pessoas do senso comum, as pessoas no seu dia a dia, elas quase que como sinônimos, elas juntam justiça e tratar as pessoas como iguais. Isso me chama muito a atenção, porque esse mito, justiça, é o mesmo que pessoas iguais, é importante porque até cria uma estabilidade social, um senso comum sobre o que seria a justiça, estabilizando a conversa entre as pessoas. Entretanto, não é, e aprofundando um pouco, não é verdade que a justiça seja similar ou perfeitamente idêntico a uma igualdade. Veja, percebamos que, na realidade, no dia a dia, desde sempre, as pessoas nunca foram iguais. Nós não somos iguais. Lá na Grécia Clássica, Sócrates, Aristóteles, Platão e até antes, se discutia a questão da igualdade justamente porque as pessoas não são iguais. Portanto, foi preciso, com o avanço civilizatório, que se inventasse a igualdade. A igualdade é, portanto, uma criação da racionalidade humana. As pessoas, observando que não eram iguais entre si e percebendo que estavam cada vez mais convivendo em cidades, convivendo entre muitas pessoas, elas sentiram a necessidade de algum elemento, né, que fizesse com que a justiça, o Estado, o governante, as tratasse de maneira similar. Mas foi preciso inventar. Se não inventássemos a igualdade e se deixássemos as diferenças prevalecendo sobre o direito, é evidente que o mais forte intelectualmente, ou o mais forte fisicamente, ou o mais forte, porque juntou mais pessoas em volta, estariam no topo e os outros indivíduos abaixo. E esses indivíduos abaixo não teriam por que se manterem em sociedade para sofrer as tensões de viver sob a égide ou sobre os horrores de estar abaixo de alguém que tem poder, que tem força. Então é preciso alguma invenção teórica que igualasse as pessoas para que deste ponto pudessem arguir os seus direitos, independentemente se é forte ou se é fraca, se é rica ou se é pobre, indiferente às etnias. Então foi isso uma invenção. Então a partir daqui já sabemos que quando nós formos nos referir que as pessoas devem ser tratadas de maneira igual, nos referimos a uma abstração filosófica, sociológica, jurídica, que não corresponde à exata realidade das pessoas. Percebe-se, portanto, tentando responder por que digo isso, percebe-se que essa igualdade é uma igualdade social, não seria uma igualdade na natureza. Portanto, essa igualdade construída forçaria a uma certa harmonia entre as pessoas, uma certa similaridade mínima para essas pessoas serem julgadas pelo Estado ou julgadas até moralmente a partir deste patamar. Ok, invenção. O que acontece com o evoluir? Vou dar um salto para as sociedades capitalistas, as sociedades que prevêem a competição, as sociedades sofisticadas como nós temos agora. Elas, a mentalidade delas, e muitas vezes a minha, muitas vezes a tua, vive num contexto de trocas.
Percebe? O quanto eu compro, o quanto eu vendo, o que isto vale, o que aquilo não vale, né? Se eu dou amor, necessariamente eu tenho que receber amor numa proporção similar. Se eu tenho um objeto, eu tenho um tanto de valor na troca. Percebem? A troca, a sociedade vira uma questão de troca. Pois bem, vejam a dificuldade que a ideia de igualdade vai ter num ambiente, num pensamento, numa realidade de trocas. Porque em que se baseia a troca? Na desigualdade, né? Algo vale X, o outro vale 3X, né? O máximo de igualdade que eu posso pensar é em valores. Isto vale tanto e o outro vai, e a pessoa que quer comprar, trocar esse tanto, vai tentar negociar esse valor. Valores negociáveis. Percebem? Na troca, a desigualdade. A meritocracia, desigualdade. Quanto mais tu mereces, mais a troca, mais teu salário, mais as vantagens sociais. Quanto menos tu te esforça, menos tu mereces lá. Percebe? Faz-se uma troca. Mas mesmo assim, ainda se houve a igualdade. Mas aí eu diria que é uma igualdade falaciosa, porque inventada, mas uma igualdade de má fé. Por quê? Nesse ambiente de troca, e quando eu ouço os meus amigos falando em igualdade, há um subterfúgio que se usa. Todas as pessoas são iguais, agora vem o merecimento. Percebem? Todas as pessoas são iguais, basta querer. Todas as pessoas são iguais, basta trabalho. O Estado deve ver todas as pessoas iguais, a mesma punição para todos que cometem o mesmo crime, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais de anos, um pouco menos de anos no penal. Entretanto, basicamente muito similar, porque as pessoas devem ser vistas de maneira igual. Percebe como há uma má fé, né? Porque as pessoas evidentemente não são iguais. As mesmas pessoas, por exemplo, uma pessoa humilde se esforçará muitas vezes mais para passar no concurso público para magistrado do que o filho do magistrado, né? São iguais? Tecnicamente sim, porque o concurso é igual para todos, as questões são iguais para todos, mas percebe a falácia? Tudo é igual, mas as pessoas são diferentes. Percebe a ideia da impessoalidade? Para ser justa, a lei deve ser impessoal, ou seja, a pessoa não, a justiça não deve ver, a lei não deve observar as peculiaridades no sentido de dar vantagens para um, tirar vantagens de outros, né? Entretanto, a impessoalidade é um afastamento da pessoa, das pessoas. Portanto, uma ideia de igualdade. Como solução para isso, existe a possibilidade de falar em igualdade social. A igualdade social, evidentemente, se baseia numa construção, tanto quanto outras formas de se falar em igualdade. A construção social, ela é também uma construção, entretanto, não é uma construção de troca, não é uma construção tão falaciosa assim. A igualdade social significa que nós temos que dar a igualdade, fornecer uma igualdade mínima para todos nesta sociedade, para que a partir desse preenchimento de lacunas, onde todos ficarão aproximadamente iguais, a partir daqui as considerações poderão ser consideradas semelhantes para as pessoas. Por exemplo, se todos tiverem as condições iguais ao filho do juiz, o concurso para juiz será mais igualitário do que numa igualdade inventada, tão formal assim como é a tradicional, que é todo mundo é igual, basta estudar.
Percebe? A igualdade social, ela leva em consideração um elemento interessante que tanto a filosofia do direito quanto a filosofia no geral se usa, que é a equidade, que é prepararmos primeiro a sociedade para depois imaginá-la em igualdade. Ou seja, a quem tem menos, dá-se mais. A quem tem mais, mantém-se como está. Quem tem menos, a sociedade empurra para que fiquem similares e a partir daí poderemos pensar, continuar investindo numa igualdade, mas uma igualdade social, uma igualdade em que o Estado se preocupa. Por quê? Porque o Estado já é um diferente, já é um desigual. O Estado, ele julga, ele pune, ele dá as condições e cobra. Então, o Estado, já por ser um desigual, é a criatura, é a personalidade jurídica que deve se preocupar, tendo tanto poder, em fazer com que os seus subordinados, com que as pessoas, que os cidadãos, se tornem socialmente o mais igual que for possível. Sabe aquela expressão, vou fazer o meu melhor? O Estado deveria propor para si mesmo, vou fazer o meu melhor. No sentido de fazer o que for possível para essa igualdade social. O Estado, portanto, cabe esta preocupação e essa preocupação é para sempre. Para sempre, porque sabemos que na realidade, naturalmente, de fato, as pessoas são diferentes. As pessoas têm desejos diferentes, com intensidades diferentes. É preciso ter sempre uma preocupação com essas diferenças. E por último, e já encerrando, o pior caminho que se tem para refletir sobre a igualdade é a igualdade, como eu falei agora há pouco, nesse ambiente de troca. O ambiente de troca não é propício à igualdade, porque estamos falando em troca. E troca é desigual. É desigual. Porque se eu quero trocar algo é porque eu não tenho e eu desejo muito. E o outro que tem a coisa não a deseja. Porque ele poderá passar para mim, mas deseja aquilo que eu posso dar em troca. Portanto, vem a ideia do lucro, vem a ideia de negociar valor, o quanto tu quer, o quanto tu queres é quanto essa coisa custa. Numa sociedade que pensa em trocas, a igualdade é um sonho, a igualdade social é um sonho inalcançável. Né? Entendendo a igualdade social como não é a igualdade perfeita, mas a tentativa das pessoas partirem de um patamar mais próximo um dos outros. Portanto, fica aí a minha dica. Abraço, até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos. Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala a pé, senão você morre e vira pó.